Bom dia, São Paulo, bom dia, Brasil, bom dia você além das fronteiras, conectado aqui na Manhã Manda Aqui. Hoje é dia 8 de abril, quarta-feira. Hoje nós temos uma entrevista bem legal e eu quero que você esteja conectado conosco aqui na Manhã Manda Aqui. Hoje o nosso convidado é o Willy Gregory, o filho do cantor Peninha, que tem uma experiência de vida, uma transformação e é um músico e um pregador por excelência chamado pelo Senhor para marcar o seu tempo e a sua geração. Nós vamos ao intervalo, daqui a pouquinho eu volto com a entrevista com o Willy Gregory. Agora em São Paulo são 10 horas e 18 minutos, você está na Manhã Manda Aqui. Hoje eu vou entrevistar o meu amigo, querido, companheiro, que nos edificou tantas vezes aqui na nossa igreja local, no Manda Aqui, e tem edificado a vida de tantas pessoas, o cantor, pregador, compositor, Willy Gregory. Bom dia, meu amigo Willy Gregory, que prazer tê-lo aqui, querido. Bom dia, tudo bem, pastor? Tudo bem, graças a Deus. Você está tranquilo? Tudo jóia por aí? Estou tranquilo, todo mundo com saúde, graças a Deus. Ok, o Willy Gregory, ele faz parte do Ministério Cristão Alfa e Ômega. Ele é cantor e músico. E não tem como falar, ele também é filho do compositor Peninha, que marcou gerações aqui no nosso Brasil e também ao redor do mundo. Meu amigo, satisfação imensa tê-lo aqui. Você é natural de São Paulo, Willy Gregory? O prazer é meu, viu, pastor? E eu sou natural de São Paulo, sim, nasci na capital, no Ipiranga. No Ipiranga, ok. Como foi a sua infância aqui em São Paulo? Eu morei até os 10 anos Eu nasci no Ipiranga, mas mudei rapidamente. Eu morei até os 10 anos na Aclimação, ali, pertinho do Parque da Aclimação. Tive uma infância tranquila, viu? E aí a gente veio para Alphaville. Hoje eu moro em Alphaville. Ok. Desde os 11 anos de idade. Você torce para algum time aqui em São Paulo? Eu torço para o São Paulo. São Paulo, não está numa fase muito boa. Você tem alguns fãs aqui que já se manifestaram. Ô, Willy, eu sei que você tem uma experiência de vida marcante, impactante. Como foi a sua vida antes da sua conversão a Cristo? Eu era uma pessoa bastante perdida, pastor, de verdade. Eu não tinha... Está me ouvindo bem? Está me ouvindo? Tranquilo? Tô ouvindo, tranquilo. Tá. Eu era uma pessoa bastante perdida. Na verdade, eu sempre fui um cara muito preocupado com o sentido, com o que eu estava fazendo aqui. E eu venho de uma família que não tinha nenhuma fé. Eles não criam em nada, né? Não era nem para o lado espírita, nem para o lado evangélico, nem para nada, né? Eu nem sabia que existia esse mundo de evangélicos, de cristãos, né? E quando você cresce sem Deus, você cresce sem chão, sem estrutura, sem fundamento. Então eu tentava buscar sentido em um monte de coisas que obviamente não me completavam, né? Buscar isso em mulher, em droga, até em estudos, né? Eu sempre gostei muito de ler e eu achava que quando eu lesse tudo o que tinha na vida, eu ficaria feliz, encontraria resposta. E nada disso tem resposta absoluta, né? Então a minha vida era muito confusa. Eu sempre fui um cara muito intenso, então eu era muito intenso com muitas coisas que até traziam um prazer momentâneo, mas nunca me completavam, né? Nunca tiravam aquele vazio e nunca traziam aquele fundamento que eu buscava. Você comentou que teve experiência com drogas. Não aqui fazendo publicidade da mesma, mas quais tipos de drogas você usou, Willy Gregory? Eu comecei a fumar cigarro com 13 anos. Comecei a beber com 10 anos. A minha droga mesmo era bebida, eu gostava de beber. Certo. Nunca fui um cara que fui morar na rua, nunca aconteceu isso comigo. Eu mantinha uma certa sanidade, digamos assim, mas eu gostava de beber, eu bebia muito, bebia 4, 5 vezes na semana. Uau! Durante muitos e muitos anos. Então, eu não gostava muito de maconha, mas eu fumava também, eventualmente.
também, de vez em quando, tirava cocaína também. Então, era essa. E ia para a festa e usava os entorpecentes de balada, digamos assim, né? Bala, êxtase, esse tipo de coisa. LSD também. Entendi. E dentro dessa tua busca, até mesmo você disse em relação a estudos, provavelmente houve um caso agudo ou crônico, talvez, ou não sei o quanto foi significativo a questão depressiva na sua vida. Você viveu isso, a depressão? Eu vivi. Eu tive... quando eu era mais novo, a vida estava muito atribulada. Aqui em casa também as coisas não estavam boas. E teve um momento que eu busquei em tantos lugares que uma hora eu perdi a esperança. Eu falei, não tem resposta. E com essa perda de esperança foi vindo uma tristeza, uma tristeza tão grande que foi crescendo, crescendo, até o momento que eu fiquei em estado de depressão mesmo. Eu não conseguia mais levantar da cama, eu não conseguia mais sair de casa. E a depressão, diferente do que as pessoas pensam, não é só uma tristeza, é um vazio. É um vazio constante, de propósito mesmo. Você não tem motivação para nada e a sua perspectiva da vida está tão deturpada, tão ruim, tudo se torna algo ruim, sabe? Você olha com olhos ruins todas as situações. E, por exemplo, eu acordei hoje, eu estou muito agradecido por ter acordado vivo, bem. Glória a Deus. Naquela época, quando eu acordava, era mais um dia, acordei, mais um dia que não vai dar certo, mais um dia... Era a mesma coisa que eu estou fazendo aqui, mas uma perspectiva, uma mente totalmente deturpada para coisas ruins. E aí eu cheguei à depressão, e da depressão eu comecei a concluir que, como não tinha resposta na vida mesmo, talvez o suicídio fosse uma opção. Então eu beirei o suicídio, isso com 25, 26 anos. Beirei mesmo, eu tinha decidido fazer. Willy, dentro dessa experiência que você teve com as drogas, o estado depressivo e já pensando no suicídio, eu acredito que nesse momento, aqui na Manhã Manda Aqui, nós estamos conectados aqui em São Paulo, Brasil, além das fronteiras. Pode ser que alguém esteja vivendo essa realidade. Qual conselho você daria para a pessoa que está vivendo esta realidade? Tem o seguinte, primeiro a gente precisa de um fundamento espiritual, a gente precisa de Cristo. A gente precisa de Cristo como fundamento. Agora, não é da noite para o dia que isso acontece. Não é da noite para o dia que isso acontece. Deus começou um processo em mim no momento que eu me rendi verdadeiramente a Ele. E eu errei muito nesse caminho, né? Que eu falei, não, agora eu me rendi, agora eu achei a resposta. E aí você percebe que você errou um pouco para cá, um pouco para lá. Eu tive um momento que eu fiquei muito religioso, como eu era radical para as drogas, eu virei radical para o outro lado. Aí já virei aquele cara que fazia tudo o que a cartilha do crente manda, mas eu não tinha amor e misericórdia pelas pessoas, sabe? Duro, jogo duro, ninguém era crente suficiente para mim. Caramba! E Deus... acontece com muita gente nessa fase que a gente passa. Então, chegou um momento que eu realmente entendi a graça de Deus, que eu entendi que eu era perdoado e que isso não era por mim. E eu vou te falar, hoje eu estou com 31 anos, fazer 32 agora, e eu nunca tive tão bem na minha vida, porque eu me abri para Deus e fui buscando em Deus e falei, Deus me ajuda. Agora, esse é um processo que está acontecendo faz 6 anos, com uma pessoa que foi intensa em buscar Deus. Amém. Então, hoje eu estou bem, hoje eu tenho uma perspectiva boa das coisas. Eu estava à beira da morte, mas hoje eu tenho aqui, eu quero casar agora no final do ano, no começo do ano. Que legal, parabéns. Eu estou pensando em ter uma família. Para mim, isso já é uma coisa tão espetacular. Eu tinha crise de ansiedade constantes, eu não conseguia conversar numa roda. Eu era um cara também sem amor nenhum, difícil pra caramba. Eu falava, eu não te conheço, por que eu vou te amar? Eu era assim, conheço não, por que eu não vou te amar? Um cara complicado, bem complicado com as pessoas. Ok. Muito complicado, fruto do Espírito não tinha nada. Então, eu fui crescendo. Agora, em Deus existe essa solução. O problema que eu acho, às vezes, que as pessoas fazem, é que elas buscam solução nos lugares errados, mesmo estando dentro do templo. Elas falam, eu prego Jesus.
eu prego Jesus. Eu vi uma pesquisa esses dias dizendo que 50% dos pastores evangélicos confessaram nunca ter lido a Bíblia, isso na Imagina, Bíblia hein? inteira. Eles confessaram isso numa pesquisa, quer dizer, deve ser maior que isso ainda, porque são os que confessaram. Agora, como é que eu digo conhecer Jesus se eu não conheço as Escrituras? Então, muitas vezes, as pessoas conhecem o Jesus da cabeça delas. É verdade. E quando você começa a mostrar os versículos e abrir os versículos, elas vão descobrir que Jesus não tem nada a ver. Então, a gente fala o nome de Jesus, todo mundo fala amém, mas o Jesus que está na cabeça de cada um é um. O Jesus que tem poder para curar é o Jesus das Escrituras. É o Jesus mostrado nos Evangelhos. Então, a gente precisa se aproximar da palavra de Deus, mas não se aproximar segundo a religiosidade, não ficar dependente. A gente tem que pedir ajuda, evidente, de pessoas para nos direcionar, mas não ficar dependentes de pastor, não ficar dependente de presbítero. Não. A gente tem que ter o nosso relacionamento com Deus. Amém. A gente tem que aprender a ler a Bíblia por nós, aprender a se aproximar em oração. Então, o Jesus das Escrituras, ele começa a transformar a mente. A gente tem a renovação da mente para que a gente realmente aproveite a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, quando você conhece o Jesus real das Escrituras, ele vai crescendo em revelação dentro de você, a transformação não tem como não acontecer. E uma coisa interessante também, você tem uma experiência de conversão aleluiada, sobrenatural. Você teve uma experiência forte com o Espírito Santo na sua conversão. Eu ouvi testemunhando a respeito dessa conversão que você teve no seu quarto, se eu não me engano. Você pode compartilhar para a gente como foi essa experiência, claro. Como você ficou aleluiado? Quando eu estava à beira do suicídio, quando eu queria acabar com a minha vida lá, eu tive um momento antes de fazer em que eu ajoelhei e falei, Deus, eu não falava com Deus, mas naquele momento eu resolvi. Eu falei, Deus, se você está aí, eu tiro o peso das minhas costas, me salve, eu me rendo. Isso foi minha conversa no chão com Deus, que é uma conversa bíblica sem eu conhecer nada de Bíblia. E naquele momento eu tive uma experiência sobrenatural, de visão, de ouvir. E eu estava tão no fundo do poço que era o único jeito, hoje eu entendo que era o único jeito de eu sair dali. Sabe que nem quando muçulmano falam, porque isso é verdade, muitos muçulmanos que estão lá no meio da perseguição, estão no meio daquele lugar opressor, têm sonhos com Deus. Sim, é verdade. Tribos indígenas que têm sonhos. Eu estava vendo até isso hoje, tribos na Oceania, um tempo atrás, que chegou um cristão para pregar, eles já estavam esperando aquele pregador cristão que ia chegar, porque eles já tinham sonhado com Cristo, e eles estavam esperando aquele que vinha trazer a palavra. Então, Deus, ele se revela. Essa é uma coisa interessante, né? As pessoas acham que Deus começou a se revelar 2000 anos atrás, quando surgiu o Novo Testamento, ou quando surgiu o Antigo. Deus, ele se revela na criação, nas coisas criadas, e todos aqueles que têm um coração sincero, Deus mostra. E eu estava numa situação tão fundo do poço, que Deus teve que, entre aspas, apelar, digamos assim, porque o meu clamor foi sincero. Então ele me puxou e a partir dali começou um momento de restauração, né? Eu estava muito, muito ruim, demorou um tempo ainda, claro, para eu me assentar, para eu entender o que tinha acontecido, para eu crer, para eu me entregar de verdade, mas no final das contas estou aqui, né? Se você tem um coração sincero, se você tem um coração contrito, Deus não rejeita, isso é verdade. E essa sua experiência é uma experiência muito parecida com a manifestação direta de Deus, como além de vários respaldos bíblicos que nós temos para isso acontecer, pelo fato de Deus ser vivo e se revelar de muitas formas, mas me lembra muito a questão de Saulo, né? Quando há aquela manifestação direta de Deus, e isso é importante. E como você mesmo disse, talvez palavras, talvez um tentar te convencer de palavras de alguém não seria suficiente pelo momento e realidade que você estava vivendo. Sim. Hoje é claro que os milagres de Deus são maravilhosos, mas é o que você falou mais ou menos da frase do Lutero, as coisas têm que estar nas Escrituras. Hoje, eu falo eu quero ver tudo de Deus, eu quero ver os milagres, eu quero viver tudo que Ele tem para dar, mas eu não preciso mais de milagres para crer. Aleluia. Hoje eu já consigo enxergar Deus na criação. Hoje, se eu vejo que Deus está em silêncio faz 6 meses, eu sei que Ele é comigo. Amém. Entende?
Então, eu cresci nesse sentido. No começo, isso eu acho uma coisa interessante de falar, porque no começo, quando eu era muito inconstante, eu tinha crises ainda diárias, mesmo depois da minha experiência, eu ouvia a voz de Deus praticamente todo dia. Por quê? Porque eu não tinha estrutura nenhuma. Aí eu lembro que teve um tempo que eu queria jejuar, ler a palavra bastante, e Deus falou comigo antes de eu começar, claramente. E enquanto eu fazia, eu fiz por 2 meses, Deus não falou uma palavra, eu comecei a ficar em desespero. Comecei a ficar em desespero, e agora que Deus não está falando? E quando chegou no final, eu falei, Deus, por que o Senhor não fala mais comigo? Acabou isso. E aí Deus me levou até um versículo, que era num salmo, dizendo para eu não ser como o jumento, que precisa ser direcionado por rédea de um lado para o outro. Foi uma coisa que para mim me chocou bastante, mas Deus estava querendo que eu me levantasse, que eu conseguisse andar pelas minhas pernas e andar por fé. É muito fácil ter fé quando Deus fala todo dia. O negócio é ter fé quando vem o coronavírus, É isso quando mesmo. vem a depressão, quando vem a morte. A gente vê, porque tem um monte de crente aí que fica lá, não sei o quê, mas está desesperado. Desesperado, é. Onde está a fé dessa pessoa? Onde está a fé dessa pessoa? Se minha fé é só para essa vida, eu sou de todos os homens o mais miserável. Eu creio na eternidade com Cristo. É claro que eu vou ter prudência, é claro que eu vou me cuidar, é claro que eu estou quarentenando, estou tomando cuidado, meus pais mais velhinhos também. A gente não está aqui para tentar a Deus, a gente vai ter Sim. prudência. Mas medo e desespero, Não pode, se a né? morte vier, aquele que morrer em Cristo viverá. Eu tenho que crer nisso, senão eu creio no quê? É É verdade. vã. Então, a nossa fé ela tem que estar fundamentada nessas coisas, entende? Na eternidade, nesse tipo de coisa. E uma coisa interessante dentro disso que você está dizendo é que a paz de espírito que Cristo proporciona através do seu Espírito Santo na nossa vida não é quando tudo vai bem, é quando estamos no caos ou na guerra. A maior evidência que eu tenho paz é quando a guerra ao meu redor e eu estou equilibrado. Não é isso, William? Exato. A gente como cristãos tem que ser diferentes. Eu tenho visto tantos cristãos agindo tão mal. Isso é terrível, isso é terrível. A maior, tem gente que acha que o fruto do Espírito Santo é entrar para alguma tradição, é fazer parte, é abraçar algum costume, é deixar de fazer o churrasco no final de semana em casa. Aí você vai olhar o fruto do Espírito, amor. A pessoa não tem amor por ninguém, não tem alegria, não tem paz, cheia de angústia, sabe? Ela não é paciente, ela não é mansa, ela não tem domínio próprio. Quer dizer, o fruto do Espírito é esse. Agora, quando você cresce em Cristo verdadeiramente, os dados do meio evangélico deveriam ser diferentes. Os dados do meio evangélico, quando você olha divórcio, está a mesma coisa do mundo. Quando você olha adultério, um monte de casos de adultério dentro da igreja, pastor. E você sabe, porque você atende. Quantos casos de adultério, quantos jovens chegam aí, e aí o jovem chega e não vê a hora de transar com a namorada. Não vê a hora de transar com o namorado e fica lá e casa para transar. Pelo amor de Deus. Sabe o que é isso? É falta de consciência do evangelho. Verdade. Estão querendo fazer as coisas de Deus, não porque aquilo entrou no coração, não porque a palavra entrou na mente e a mente foi transformada, mas simplesmente porque estão obedecendo leis, né? Eu costumo dar um exemplo, sabe aquele cara que está muito gordo e faz aquela cirurgia de estômago? Sim. O que acontece? Ele fez a cirurgia do estômago e emagreceu. Passa um tempo, o que acontece? Engorda. O que não mudou? A mente. Exatamente. Os hábitos continuaram os mesmos. Os hábitos continuaram os mesmos. Se a mente muda, vai ser até fácil para ele fazer aquilo. Então eu vejo muita gente lutando para mudar a atitude e muda de fora para dentro, mas nunca aconteceu essa mudança de dentro para fora, que é um coração transformado, uma consciência transformada, que faz eu olhar para as drogas e falar, não quero mais isso. Isso não faz mais parte de quem eu sou. É Paulo falando depois, eu considerei tudo como lixo, como esterco, depois do conhecimento da sublimidade de Cristo, mudou prioridade. Então, desse jeito a vida cristã se torna leve, porque aquilo que eu amava eu não amo mais, não porque alguém me forçou, mas porque o Espírito Santo trabalhou em mim. Então, a religiosidade, eu creio que ela é um problema hoje, porque isso é uma forma de religiosidade. Sim. Isso é uma forma da pessoa obedecer regras e ela tentar um evangelho de fora para dentro. E não é, o evangelho é de dentro para fora. Primeiro você se rende e aí ele transforma. Willy, como você define a felicidade? Olha, eu vou te dizer o seguinte.
Paulo fala, eu sei estar bem na abundância e na escassez. Então a felicidade, ela não pode depender de nada externo desse mundo, porque senão ela é uma felicidade passageira. Senão ela é algo que vai falhar. Se a pessoa coloca dependência, né? Eu tenho vários amigos que quando eles ficam em casa sozinhos agora, eles entram em desespero. Por quê? Porque a dependência deles estava no trabalho, a alegria deles estava no trabalho, ou estava no dinheiro, ou estava na família, e tudo isso falha. Tudo isso passa. A família erra com a gente, todo mundo, tudo isso vai passar, tudo isso vai falhar. Então a felicidade não pode estar nisso. Mas existe algo que não falha. Algo que não erra, que é Cristo. A felicidade nossa, ela tem que estar pautada naquilo que Deus quer de nós e na eternidade. Quando a gente se submete a isso, ao longo do tempo, existe um processo que Deus vai fazendo na nossa mente, no nosso coração, que a gente vai alcançando bem-estar e felicidade. Eu posso dizer hoje que eu sou feliz. Isso é inacreditável. Glória a Deus. Isso é inacreditável. Eu fui infeliz a vida inteira. Absolutamente infeliz. E eu falo, se foi possível comigo, é possível com qualquer um. Porque sabe aquele cara que tem tendência à depressão? Ficar falando, toda hora contando história triste. Você fala bom dia para a pessoa, ela bom dia nada, você não sabe o que aconteceu ontem. Aí já começa, história triste, história triste, história triste. Para! Agora, é uma mudança radical. Radical. Mas também demora, faz parte do processo. Eu enquanto crente, ainda tive problemas, dificuldades, Sim. lutas, né? Porque, na verdade, a salvação, ela te alcançou, mas a conversão, ela vai no dia a dia, né, Willy? Exato. Eu creio que naquele momento que hoje, né, quando eu olho, eu creio que naquele momento que eu tive a experiência, eu ainda não tinha entendido o Evangelho. Eu tinha tido uma experiência com Deus. E ter uma experiência não é suficiente. Não é. Jesus cura os 10 leprosos. Todos eles tiveram experiência com Jesus. Quantos deles foram salvos? Um. É verdade. O resto saiu passeando. Então, ter uma experiência com Jesus não é suficiente. Deus está chamando. E Deus fala com os ímpios. Se Deus não falasse com os ímpios, eu não estava aqui. Nem você, nem ninguém. Porque um dia Deus falou com a gente. Para que a gente viesse até Ele. Então, Deus está falando o tempo todo. Está querendo trazer a humanidade, sabe assim? Mas, desculpa, o que era a pergunta? Eu esqueci. Não, nós estávamos dentro dessa questão da mudança radical e de como você definia a felicidade, e a gente acabou entrando nesse assunto. Mas eu estou aqui com você, Willy Gregory, são 10 horas e 42 minutos, nós estamos na Manhã Manda Aqui. O Willy Gregory é do Ministério Cristão Alfa e Ômega, ele é cantor e músico. Willy, você acha que no segundo bloco você pode fazer uma ao vivo para a gente? Posso, vamos tocar. Eu gostaria de perguntar no segundo bloco, nós vamos ao intervalo agora, mas já preparei qual foi a experiência que você teve com Deus para compor a música Naquela Cruz. É composição sua, Naquela Cruz? Ela é do produtor. Do produtor, né? Mas ela é marcante na sua vida, né? Essa música. Então nós vamos a um intervalo e logo após você vai voltar com ela ao vivo e compartilhando um pouquinho do que ela significa na sua vida, tá bom? Tá bom, pode deixar, querido. Um abraço, pastor. Muito obrigado, viu? Então vamos ao intervalo musical. Manhã Manda Aqui. São 10 horas e 46 minutos aqui em São Paulo. Eu estou aqui na Manhã Manda Aqui. Hoje o nosso entrevistado é o Willy Gregory. O Willy Gregory é compositor, músico, ele é abençoadíssimo, tem uma palavra maravilhosa. Willy, se você puder chegar um pouquinho mais para trás na câmera aí pra gente, por favor, aí um pouquinho mais e um pouquinho mais pro lado direito, eu vou te agradecer. Isso, Tabito. Nós vamos numa música bacana que eu acho legal, que é Naquela Cruz. Eu lembro de você cantando várias vezes essa canção e nos edifica bastante. Se você quiser falar alguma coisa sobre ela, você fique à vontade, Willy. Claro, essa canção ela é do produtor, do Josué Godoy, que ele é uma benção, na verdade. E quando a gente ouviu, a gente falou, meu Deus, essa canção temos que gravar. E o Josué é um cara que, na época que eu ainda estava mais religioso, chatão,
Ele é um cara que veio com muita graça falar comigo, sabe assim? Pregar a salvação. E eu era muito jogo duro com ele. E essa canção é dele, desse cara que um dia entendeu a graça e ele cantou Isaías 53 nesse sentido, né? Porque Isaías 53, sarou as feridas, as enfermidades, essa paz do estar consumado, entende? E ele é um cara maravilhoso, Josué. Na hora que eu ouvi essa canção, eu falei, meu Deus, tem algo diferente nela. Ela é extremamente bíblica, ela é linda. Então eu falei, eu quero. E peguei dele, obriguei ele a deixar eu gravar. Então, com vocês, Willie Gregory, Naquela Cruz. Deixou o trono, deixou a glória, se fez homem e viveu no meio de nós, foi rejeitado, foi desprezado, abandonado, crucificado, foi o meu Senhor, sarou minhas feridas, minhas enfermidades, levou as minhas dores, e a minha humanidade não consegue compreender o valor daquele sangue derramado lá na cruz. Por amor se entregou por mim, Jesus. Naquela cruz ele me amou. Naquela cruz seu sangue derramou. Naquela cruz, seu sangue derramou. Naquela cruz, meus pecados foram perdoados. Naquela cruz, morreu por mim, Jesus. Glória a Deus, bom demais, bom demais. Naquela cruz, mudamos a nossa vida, fomos transformados. Não guarda o violão não, não guarda o violão não, vamos ter mais uma aí. Agora, eu quero deixar você espontaneamente, aquela que você quiser no seu coração aí, vier de Deus. Porém, eu queria que você falasse para mim um pouquinho sobre o que significa Haroldo Alves Sobrinho na sua vida. E quem não sabe quem é o Haroldo Alves Sobrinho, o meu amigo Willie vai falar
pra gente aí. É meu pai, Peninha, né? Que tem sido... Meu pai, assim, o que eu tive... A parte que eu falo que eu troco com ele, que é mais maravilhosa, é a parte musical mesmo. É a parte de sonoridade, tudo isso que eu toco hoje tem muito a ver com ele, tudo isso que eu canto, tudo isso que eu gosto, a visão musical. Então, e meu pai sempre foi um grande apoiador de tudo que eu estava fazendo, sabe? Ele sempre me apoiou. Quando eu quis estudar em tal lugar, ele foi lá, me apoiou. Ele sempre foi um cara que, o que eu decidi, ele falava, não, vamos, você quer? Tamo junto. Por mais que muitas vezes eu errasse, eu voltava, ele falava, tudo bem, errou, agora vamos acertar, vamos lá. Então eu tenho um pai apoiador em tudo que eu faço, que sempre, nunca fez questão, meu pai sempre foi muito tranquilo, nunca fez questão de aparecer, nunca nada. Então ele sempre fez pelos outros mesmo, entende? Ele tem essa característica boa, né? Eu achei bacana, se eu não me engano, eu assisti um vídeo seu, se eu não me engano, é a música Solução para Mim. E tem a imagem dele, eu não sei se é essa música, e ele está junto de você nesse vídeo, e você cantando e ele cantando junto, e dá para ver que ele está extremamente envolvido por tudo aquilo que está acontecendo naquele ambiente, e creio que a presença de Deus naquele momento. Eu fico feliz e louvado seja Deus, porque ele é um ícone na MPB, na música popular brasileira, né? Marcou uma geração, marcou tantas composições que se tornaram sucesso. E foi muito edificante ter visto naquele vídeo, Solução para Mim, a imagem dele. Fique à vontade, mande uma espontânea que vier aí no seu coração. Eu quero cantar esse louvor porque a vida inteira eu busquei descanso. Eu demorei tanto para encontrar, mesmo muitas vezes dentro da igreja, dentro do templo. E hoje eu canto com verdade que Jesus é o meu descanso. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, Pai. Em teus braços é o meu
acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda em teus braços. Pai, em teus braços é o meu descanso. Descanso, Pai, em teus braços, Senhor. Somente em teus braços, Pai. Em nome de Jesus. Bom demais, Willie Gregory. Oh, rapaz, que gostoso. Sinto a presença de Deus nesta manhã e tenho certeza que os nossos internautas também. Bom é louvarmos ao Senhor e isto é Igreja Viva, reunida ao redor do mundo. Aonde quer que esteja o internauta, eu tenho certeza que a presença de Deus tem invadido o seu lar, o seu trabalho, aonde quer que você esteja. Willie, as pessoas que querem conhecer o seu trabalho e ministério, como eles podem fazer? Como eles têm o acesso? No Instagram, no YouTube, no Facebook, eles podem procurar o Willie Gregory Oficial. Willie escreve W-I-L-L-Y e Gregory com Y no final. Willie Gregory Oficial, tanto no YouTube quanto no Facebook e no Instagram. No Instagram eu respondo todas as perguntas. Tá todo mundo que falar comigo no Instagram, eu respondo. No Facebook não dá. Mas no Instagram eu respondo todo mundo. Ok. Aí na tela também nós temos o contato do Willie, que você pode, posteriormente que passar essa situação toda, levá-lo até a sua igreja. Né? Vai ser um prazer e tenho certeza que ele vai ser uma bênção, como é e como foi e tem sido na igreja local aqui no Brasil para Cristo Manda Aqui. Ele esteve aqui várias vezes, inclusive num acampamento, e aonde marcou a nossa vida. Foi muito bom. Willie, quais são as suas influências da música gospel de ontem e de hoje? Eu gosto, vou te falar, musicalmente, eu gosto muito dos louvores americanos, tá? Sim. Eu tenho aproximado um pouco daquelas coisas... esse movimento worship, né? Esse movimento worship tem muita coisa boa, mas ele, para quem gosta de música muito assim, quando 4 notas irritam um pouco depois de um tempo. Né? Então, eu tô falando assim por mim, né? 4 notas, depois que você fica fazendo 4 notas no worship, dá uma irritada. Mas mesmo assim eu gosto, tem algumas coisas que eu gosto. Eu comecei vendo muita coisa da Hillsong, vendo bastante coisa da Bethel, padrãozão, Michael W. Smith, sabe, que é legal, que já é das antigas. Eu comecei a me apaixonar um tempo por aquele Ronquenoli. Sim, Ronquenoli. Que eu não conhecia. Né? Anos 90. Porque eu sou novo crente, digamos assim. Né? Eu sou novo convertido. Eu tenho 6 anos, 7 anos de convertido. E aí eu nunca tinha ouvido falar. E quando eu dei de cara com umas canções dele, parece que você está no céu. Com aquela orquestra, aquele som. Eu falei, que é isso que está acontecendo? Então, nesse momento, estou muito apaixonado pelo Ronquenoli. No Brasil, eu gosto muito do ministério do Juliano Som. Certo. Gosto muito do ministério dele. Eu gosto do Isaías também, que eu conheço, né? O Isaías, ele é um cara de Deus, um cara sério. Então, eu gosto... Então, eu tô nessa área, mais ou menos, né? Não tô muito longe. Musicalmente, eu gosto do Eli Soares também. Eu sou um cara eclético, não sou fechado legal. Assim, não. Que legal. Willie, deixa eu te perguntar, você gosta de ler? Além da Bíblia, é claro? Bastante. Qual livro de cabeceira você indica? Que maravilha. Como você falou uma frase do Lutero, logo no começo, eu acho que o Lutero é um cara que tinha que ser relido, porque hoje ele seria escândalo no meio de muitos lugares, muitas igrejas evangélicas. Ele seria escândalo pelas coisas que ele falava, pela liberdade que ele tinha, e também nos livros principais que ele escreveu, né? O livro que eu indicaria, esse para mim é o livro Do Cativeiro Babilônico da Igreja, que é a grande revolução que começa a reforma protestante, do cativeiro babilônico da Igreja. Ele tem um outro livro chamado Da Liberdade Cristã. Quando Lutero foi escolhido para dar aula de Bíblia, né, ele teve que ler a Bíblia para dar aula de Bíblia, ele teve que dar aula de Salmos, Romanos, Gálatas e Hebreus.
Quer dizer, foi aí que ele vai descobrir a graça. Sim. Gálatas, por exemplo. Então eu creio que hoje, talvez, Gálatas seja o livro mais importante para o meio evangélico. Acho que eles não entendem Gálatas. Então, quando você lê Lutero, ele não está falando coisa dele mesmo, ele não está filosofando, ele não tinha essa intenção de ser filósofo, ele está fazendo uma análise da Escritura. Certo. Ele não está viajando. Então, esse livro do Cativeiro Babilônico da Igreja é um livro mais dificinho, porque ele está contrastando, ele está brigando com a Igreja Católica Romana da época. Então, ele é bem duro, né, o Lutero? Ele falava umas coisas que só Jesus. Ele chamava o apelido dele para o Papa, por exemplo, era servo de Satanás. Ele não falava Papa, ele falava o servo de Satanás. Se falar isso hoje já dá problema, naquela época, então... Não dizer nada. Então ele realmente ele não tinha medo, ele tinha coragem, né? E eu entendo que Deus precisava de um cara desse para abrir realmente. Mas o do Cativeiro Babilônico da Igreja é um livro maravilhoso, com entendimento da graça, com um homem como Lutero, que era cheio de pecado, cheio de luxúria, né? Ele se sentia muito mal, muito culpado pelas coisas dele, até porque ele achava que a salvação era por obras. E era um cara de fé, que achava que a salvação era por obras. Ele falava, mas eu creio, o que eu faço para tirar isso da minha mente? E ele buscando em Deus, né, ele estudou os concílios, estudou o que podia, ele descobriu a graça. Né? E quando ele descobre a graça, isso é maravilhoso, isso é libertador, e ajuda você a andar em santidade, porque só anda em santidade quem se reconhece perdoado, senão a pessoa anda debaixo de culpa, com o coração errado. Então, do Cativeiro Babilônico da Igreja e da Liberdade Cristã, que é um outro livro do Lutero, são dois que eu indico sem pestanejar. Dentro disso que você está falando, me surgiu aqui uma pergunta que eu quero fazer para você, apesar de você estar tendo essa experiência em alguns anos com Cristo e o Evangelho tem impactado você, e a maturidade cristã, ela não vem com quantos anos de cristão eu seja, e sim qual o meu relacionamento com Deus. E isso vai nos amadurecendo e nos tornando a maturidade em Cristo. Mas você acredita que, diante dessas leituras que você tem feito do Martinho Lutero, você acredita que a igreja brasileira, ou a igreja de uma forma geral, precisa de uma reforma? Precisa. Precisa? Precisa. Eu vi os bastidores, eu conheço os bastidores do meio evangélico, e não é legal, não. Olha, eu estou usando eufemismos para dizer que não é legal. Eu já vi cada coisa que eu não via no mundo, tá? Isso é muito sério. Isso é muito sério. E eu acho que as pessoas tendem a caminhar entre extremos, né? Ou ela pensa assim, se você, sei lá, se o cara é Bolsonaro, você fala para ele alguma coisa errada do Bolsonaro, ele te xinga. Como se o cara fosse perfeito. Aí você fala alguma coisa do Lula, para o cara que gosta do Lula, também não pode falar, é 880. E não é 880. Deus ensina para a gente um caminho de moderação. Então eu vejo duas coisas no meio evangélico. Ou as pessoas que misturam a graça com alguma outra coisa. Quando Paulo fala do anátema, que foi o texto que você usou, é porque estavam indo os judaizantes lá, e eles queriam fazer daqueles cristãos judeus. Eles falam, não, a fé, beleza esse negócio de fé, mas você também tem que guardar as leis dietéticas, você tem que guardar o sábado, e você tem que se circuncidar. Quer dizer, já não é mais só fé. E aí se aproxima muito da salvação católica romana, que foi o que aconteceu na Reforma. A salvação católica romana falava, não é só a fé beleza, mas não é só isso, você precisa fazer isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Então vai contra a ideia do sola fide. E muitas vezes o meio evangélico acrescenta de outras formas. Você tem que ser a fé, mas não é só a fé, você tem que usar a saia comprida, não pode usar maquiagem. Estou falando, né, um exemplo de um tipo de igreja. A outra não. Agora você tem que ter essa experiência de rodar com não sei o quê. Então eles acrescentam um monte de experiência que não tem nada a ver com o fruto do Espírito. Sim. O que você tem que ter, qual é o fruto do Espírito? Não é usar saia longa. O fruto do Espírito é interior, de transformação. Então esse é o fruto. Então o que acontece? Existe essa mistura em que os caras acrescentam coisas à fé. Isso é muito sério, muito problemático. E aí existe o outro extremo, que é o... Posso falar o Caio Fábio da vida? Sim, fica à vontade. Que é o seguinte, é um cara muito inteligente, com muito conhecimento, mas aí vira uma coisa libertina praticamente. Vira uma coisa libertina, relativiza algumas coisas, ele fala Jesus chave hermenêutica. Mas o que é o Jesus chave hermenêutica dele? Ele lê a Bíblia do jeito que ele acha, e quando Paulo vai contra a interpretação dele, ele fala, eu fico com a minha interpretação de Jesus, e não com a de Paulo.
e ele diz que Paulo está indo contra Jesus, e não é uma confusão isso gigantesca. Eu também já conheci agora esse outro grupo da graça, que é vamos viver de qualquer jeito. Ah, não, eu estou na graça, então eu vou adulterar. Estou na graça, então eu vou não sei o quê. Estou na graça, então... Então, isso não existe, isso não é estar na graça. Se a pessoa tivesse entendido a graça de Cristo, é impossível que a pessoa que entendeu a graça de Cristo viva dessa forma. É verdade. Então, é 8,80. Nenhum desses lados. Nenhum desses lados. Agora, eu sinto falta de moderação. Eu sinto falta daquela pessoa, daquele grupo, que não anda angustiado. Você pode ver as músicas que fazem sucesso hoje, com todo respeito. Tá? Quem mandou largar a rede, quem mandou... É sempre o povo angustiado. O povo angustiado, esse povo evangélico, pelo amor de Deus. Quem tem Cristo no coração, não dá. Se está andando angustiado assim, tem algo errado. Tem algo que não entendeu. É verdade. Então, ou anda angustiado ou anda achando que é de qualquer jeito. Não. Eu ando hoje descansado no perdão de Cristo. Eu sei que está consumado, eu sei que Cristo morreu pelos pecados do passado, do presente e do futuro, eu sei que eu estou salvo em Cristo, eu tenho certeza dessa minha salvação pela minha fé real. Então isso me dá descanso. E agora eu ando para o Cristo, não mais porque por medo, ou porque só assim eu vou ser salvo, ou por culpa. Eu não tenho mais culpa nenhuma. Eu erro, eu falo, Senhor, errei, vamos seguir, vamos andar, vamos correr. E aí eu vou melhorando. Sim. Cada dia eu sou melhor do que o dia anterior. Somos uma obra em andamento. Isso é andar com Cristo, o fardo leve, né? Desculpe, diga, pastor. Somos uma obra em andamento. Uma obra em andamento. Exatamente. O que eu falo para os evangélicos essa divisão que talvez muitos evangélicos não conseguem entender, que é o seguinte: está consumado? Está. Está consumada a salvação em Cristo. E no momento que eu me rendo verdadeiramente, porque tem gente que acha que fé é só eu acredito. Não é isso. A fé é uma aliança de fidelidade que você faz com Deus verdadeiro. Quando essa aliança de fidelidade é de coração verdadeira, Deus não rejeita e Ele te sela com o Espírito Santo da salvação. Ali você tem tranquilidade, você tem paz, você tem descanso naquilo que aconteceu. E tem gente que fica lutando para manter... Ah, não, pera, eu preciso fazer isso, senão eu não vou manter a minha salvação. E também é uma angústia. Porque quem tem o poder de manter a sua salvação? A gente erra todos os dias. Já errei hoje, acordei cedo e errei hoje, já de manhã. Então, a pessoa fica nessa angústia. Não, não é isso. Não é isso. Cuida do seu coração, da sua fé em Cristo, e você descansa. Então, se você tem esse descanso em Cristo, agora, por amor, você vai aprender a andar. Do mesmo jeito que... O pastor é casado? Sou. Do mesmo jeito que, se eu perguntar para o pastor, é uma luta para o senhor ser fiel à sua esposa? Oh, eu tenho o prazer de ser. Não Imagina. É uma luta porque eu estou casado com ela, é uma aliança. Ouviu? Oi, voltou? Voltou? Tá me ouvindo? A resposta? Voltou. Há uma aliança com ela. Essa aliança me faz ser fiel a ela. É natural. Sim. É natural ser fiel à pessoa que você ama. Sim. Por isso que quando Jesus fala, ame a Deus acima de todas as coisas, quando você ama a Deus, é natural você ser fiel a Ele. É natural você querer fazer as coisas dele, não é aquela coisa forçada. Agora, uma pessoa que casa num casamento sem amor, realmente é um peso terrível. Então, a igreja ela precisa de uma reforma para que a gente saia daquela graça exagerada e, ao mesmo tempo, saia dos costumes que tomaram lugar de fé. Porque tem gente que leva costume, que coloca os costumes no lugar da fé. Acaba sendo legalismo, né? Quem não está dentro do meu costume não é crente. Quem não está dentro da minha tradição não é crente. Quem não é de tal coisa... E isso é idolatria, isso é perigosíssimo. Então, tudo isso tinha que ser lavado para a gente voltar à simplicidade do Evangelho e aquilo que Cristo ensinou. Glória a Deus. Resumindo, graça e a misericórdia do Senhor que se renova a cada manhã. Eu estou aqui com você, com o Willy Gregory, aqui na Manhã Manda Aqui. Nós vamos ao intervalo agora em São Paulo, são 11 horas e 14 minutos. Daqui a pouquinho nós vamos voltar com o Willy Gregory. Aí eu já quero te pedir, Willy, para você preparar uma mensagem
de reflexão aí de 5 a 6 minutos e depois você vai encerrar o programa orando pelos nossos internautas, pode ser? Então nós vamos ao intervalo e depois você vai voltar com uma reflexão e eu vou dar umas informações bem legais aqui, umas informações da nossa programação da Igreja O Brasil para Cristo aqui no Manda Aqui. Então vamos ao intervalo, daqui a pouquinho voltamos. Manhã Manda Aqui. Agora em São Paulo, são 11 horas e 17 minutos, você está na Manhã Manda Aqui. Eu estou aqui hoje entrevistando o cantor Willy Gregory. Willy, como é bom te ouvir, viu? Como é bom. Se eu pudesse, passaria a manhã inteira ouvindo as suas experiências. Tem edificado não só a minha vida, mas eu também sei que a vida dos internautas. Eu quero, antes de você ir para a reflexão bíblica, eu quero fazer um ping-pong com você. Eu quero que você resuma em uma palavra aquilo que eu vou te perguntar, pode ser? Ok, tentar. Deus. Bom. Louvor. Amor. Família. Sustento. Para você, namoro e futuro casamento, né? Então, namoro, casamento. Aliança. Ministério. Bênção. Sua igreja local. Paz. Pai. Eu diria fé, porque meu pai me ajudou. Fé. Mãe. A mãe, ela é cuidadora. Milagre. Vida. Fé. Aliança de novo. Jair Messias Bolsonaro. É o presidente. Ser honrado por isso. Amém. Glória a Deus. Eu quero já te agradecer pela tua presença. Que Deus te abençoe de uma forma rica e abundantemente. A você, sua casa, sua família, seu ministério, sua igreja local, seu pastor, que Deus te faça crescer e que a mensagem que Ele tem colocado no seu coração, seja ela em palavras ou canções, possam impactar e gerar muitas vidas ao encontro de Jesus Cristo. Que Deus te abençoe. Muito obrigado, viu, Willy? Eu vou te deixar à vontade agora para a sua reflexão bíblica. Logo após a reflexão bíblica, você pode orar pelos nossos internautas. A você, querido internauta, obrigado pelo seu carinho e, se Deus permitir, amanhã eu estarei de volta aqui com mais uma entrevista. Com vocês, Willy Gregory, na reflexão bíblica. Deus te abençoe, Willy. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 19, diz: se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Uma coisa tem tocado meu coração: eternidade. Eternidade. Aquilo que o Senhor trouxe desde o princípio. Quando você olha para a criação, não sei se vocês já pararam para pensar nisso, na criação de Deus existe uma ordem, uma matemática. Você enxerga padrões na natureza. Quando você olha para as árvores, existe uma ideia, o Fibonacci, ele encontrou padrões nas árvores. Quando você usa as notas musicais, cada nota tem uma frequência. Cada nota tem uma frequência. E quando uma nota se torna música? Quando eu faço assim, não é música. Mas quando isso é ritmado, quando isso tem uma matemática, isso se torna música. Quando isso tem uma ordem, isso começa a se tornar música nos nossos ouvidos. E aí tem uma ideia de que quando Deus falou haja luz, ele cantou. Porque Deus, ele fala com ordem. Ele cantou a criação. Eu lembro quando eu li a primeira vez Gênesis em hebraico, eu olhava para a criação e aquilo lá começou a se tornar vivo, porque começa no Bereshit bara Elohim, quer dizer, no princípio criou Deus. E aí mostra o Espírito Santo, é como se Deus falasse
e o vento de Deus fosse passando sobre as águas, sobre o abismo, e tudo fosse sendo criado. Era uma coisa visual, maravilhosa, e Deus soprando a criação, Deus criando ordem. Olha como Deus está em tudo. Olha como antes eu não via Deus e como eu era cego. Porque do nada sai nada. Do vazio sai vazio. Então, não tem como Deus não ser real. Não tem como Deus não ser. Porque se Deus não fosse, não haveria nada. Como Deus é por isso que existe alguma coisa. É por isso que um dia que o pó falou, eu existo. Por isso que um dia eu, como pó, disse, eu existo. Porque Deus um dia soprou em mim a vida, porque Ele é real. Se Deus não fosse real, a vida não existiria. É por isso que Deus se revela desde a criação, e como Romanos nos ensina, ele se revela nas coisas criadas. Ele se revela no olhar de uma criança, ele se revela no abraço de um pai, ele se revela nas folhas das árvores, ele se revela na grama, ele se revela no céu, ele se revela nas estrelas. A criação grita a Deus. A criação grita a Deus. Então, eternidade. Eternidade. Quando eu começo a tirar os olhos de mim, do meu dia a dia, eu começo a olhar para fora, eu penso, meu Pai, como eu sou pequeno. Como as minhas preocupações são pequenas. Diante da tua grandiosidade. Que o Senhor que sabe o fim desde o princípio. Que o Senhor que me conhecia quando eu era ainda substância informe. Que o Senhor que me viu, quando o Senhor disse haja luz, Ele me viu. Cristo lá atrás faz uma figura semelhança, Ele olha para frente e fala, Pai, eu quero orar agora por aqueles que virão a crer em mim. Sabe o que aconteceu? Jesus olhou para você e falou, eu vou orar por ele. Quando Deus falou haja luz, Ele te viu. Ele já te viu. E a gente acha que às vezes Deus tá jogando xadrez, né? Pegando, olha, Deus tirou o inimigo do meu caminho, agora tirou isso aqui, agora abriu aqui, agora abriu ali, abriu a porta. E é muito mais do que isso. Deus já viu o fim, desde o princípio. Antes da gente nascer, antes da gente começar a pensar, Ele já venceu. E como eu creio num Deus que não é fechado no meu tempo, eu creio no que a palavra diz, que aquele que morrer, se crer, aquele que morrer, viverá. Eu creio na ressurreição dos mortos, e como Paulo fala, se eu não cresce nisso, minha fé seria vã. Agora, se eu creio nisso, como eu posso ficar desesperado frente ao coronavírus? Como eu posso ficar desesperado frente a uma ameaça de morte? Porque eu já morri. Se você já morreu com Cristo, como pode o desespero, a angústia ter algo errado? Essa verdade da eternidade precisa entrar no seu coração de verdade para você entender que apesar dos seus problemas do dia a dia, dessas dificuldades, Deus já viu tudo, Deus já venceu. Jesus já venceu na cruz do Calvário, e se você está em Cristo, você venceu com Ele. Então essa paz, essa tranquilidade, o fim da angústia, o olhar para a eternidade, é Paulo falando, eu sei estar bem na abundância e na escassez. Se tiver dinheiro, amém, estamos bem. Se estiver faltando, amém. Estamos bem. Porque Deus foi me transformando ao longo do tempo, não foi da noite para o dia. Mas Ele foi transformando minha mente para que eu fosse cada vez mais adaptado à palavra, para que eu vivesse a boa, perfeita e agradável vontade dEle. E hoje eu estou com esse coração porque Deus transformou. E hoje eu sou feliz, porque os segredos de Deus na Bíblia, quando Deus te dá uma coisa para fazer, quando Deus te fala, Ele não fala porque Ele está carente, porque Ele precisa. Deus não precisa de nada, Deus é Deus. Ele fala para o nosso próprio bem. Eternidade. Aquele que morrer, viverá. Aquele que morrer, viverá. Aquele que morrer, viverá.
Quando eu olhei de lá para trás, eu falei, eu morri para mim, eu renasci para Cristo. A minha vida já não era mais importante para mim mesmo. Minha vida não é mais importante se o viver não for Cristo. O viver tem que ser Cristo. E o morrer é lucro, porque se eu morrer amanhã eu vou para a glória. Então o que tem de ruim nisso? Então, vamos crescer em fé. Vamos colocar os olhos em Jesus, colocar os olhos na eternidade. Tirar os olhos de tanta bobagem. Os caras podem brigar na política, o cara pode cair para lá, pode a saúde falhar aqui, mas o meu Deus não falha. O meu Deus não falha. Enquanto as pessoas brigam no Facebook, brigam no Instagram e ficam assistindo Cidade Alerta e entrando em pânico, ficam assistindo lá o programa da Globo que passa, e eu tô aqui, focado na minha eternidade. Não tô indo para lá e para cá com qualquer vento de doutrina. Eu tô amando Jesus, eu tô olhando para Deus. Eu sei que qualquer governo que passa, veio Lula, passou, veio a Dilma, passou, veio o Bolsonaro, vai passar. Sabe o que vai passar? Tudo. A terra vai passar, a ciência vai passar, mas o meu Deus não passa. Quantas vezes eu tive últimos dias da minha vida, mas eu levantei. No dia seguinte eu acordei. E se hoje você acha que é o último dia da sua vida, amanhã você vai levantar de novo, adivinha? E se você não levantar aqui, porque a morte chegou, você levanta na glória. Eternidade é paz. Eternidade é paz. Aquele que morrer, viverá. Se for só para essa vida, é miserável. Mas quando olha para a eternidade, a angústia vai embora. Eu quero fazer uma oração, porque de nada adianta eu falar aqui se o Espírito Santo não convencer. Porque é Ele que tem acesso à mente de Cristo, é Ele que sabe exatamente como chegar na tua mente, no teu coração. É Ele que sabe como tocar, como falar. Eu ouvi algumas mensagens assim na minha vida, mas o entendimento foi crescendo cada vez que eu ouvi, até que chegou um dia que explodiu, mas eu tenho certeza que ainda falta muito para entender. E um dia eu vou ouvir outra coisa e aquilo vai entrar. Então eu preciso que o Espírito Santo entre. Mas eu quero que você abra o coração para isso, porque Deus, ele busca os de coração contrito. Deus é galardoador daqueles que o buscam. Então eu quero orar por você, para que o Espírito Santo coloque a eternidade no teu coração. Coloque a eternidade no teu coração. Que a lei que antes estava escrita em tábuas de pedra, agora esteja escrita no teu coração. No teu coração. Que você não viva uma fé mais de fora para dentro, mas de dentro para fora. Que a eternidade entre no teu coração, na tua mente, exploda, criando uma manifestação de vida de Cristo. Não emocional só, não o ver para crer, mas o crer para ver. Não esperando, eu preciso contar com um milagre, você já conta com um milagre. A sua vida é um milagre, a salvação é um milagre. Pai, eu não sei o que vai acontecer amanhã, mas eu sei que o Senhor é Deus. Essa certeza, esse descanso. Vamos orar. Meu Pai poderoso, meu Deus, eu clamo para que o Espírito Santo coloque essa verdade em cada coração. Eu clamo, Espírito Santo, para que isso que eu estou falando não entre só como palavras humanas, mas que o Senhor dê o toque no seu Espírito, Pai, que o Senhor tire o véu. Tire o véu segundo cada coração, segundo cada fé, Pai, também aperfeiçoando as pessoas. Tire o véu e coloque a eternidade no coração, porque quando a eternidade entra, o medo sai. O amor perfeito lança fora todo medo. O amor perfeito lança fora todo medo, Pai. Pai, ensina os seus filhos a crescerem na leitura da palavra, dos evangelhos. Pai, dá motivação para eles, para que eles sentem amanhã e comecem a ler. Comecem a ler os evangelhos. Comecem a ler os evangelhos uma vez, duas, três, quatro, 5 vezes, Pai. Depois eles passem para as cartas de Paulo. Eles precisam entender Jesus, o que Jesus veio fazer. Precisam conhecer todas as histórias, Pai. E vai dando para eles conhecimento, revelação, entendimento. Onde eles errarem, vai trazendo de volta. Traz o coração, Pai. Leva alguém para ajudar. Onde eles errarem na leitura, o Senhor ajuda a corrigir. Vai tocando no coração. Coloca a eternidade, Pai. Que não seja uma coisa só emocional.
mas que seja o que eu estou falando aqui, Pai, uma fé que não precisa ver para crer. Se eu não vir mais nenhum milagre na minha vida, eu creio. Eu sei que Deus é. Eu sei que Deus é. Então, meu Deus Todo-Poderoso, entra nessas vidas, nesses corações, nessas casas, neste momento. Arranca fora todo medo, Pai. Entra com eternidade no coração. Entra com eternidade no coração. Faça a sua obra, Pai. Faça a sua obra. A gente ora em concordância. Todos aqueles que creem, Pai. Todos aqueles que estão com o coração para Ti. Pai, também molda os corações. Faça crescer. Leve para conhecer a Tua palavra, a Tua eternidade, a Tua paz, o seu descanso. Eu oro assim porque eu creio. E oro em nome de Jesus, meu Pai. Amém.